Bom, um dos assuntos que a gente mais conversa dentro e fora da escola é o tema limites. Como se constrói limites? Como que a gente coloca limites? Primeiro a gente precisa entender que limite não é uma interdição. Limite é uma parametrização. Então os limites, eles são como fronteiras, são referenciais para a gente saber o certo e errado, o adequado e inadequado, o que é possível daquilo que não é possível. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dizer sobre limites é dizer sobre uma marcação moral ou uma marcação legal daquilo que a gente pode ou não pode fazer. Eu gosto sempre de usar um exemplo que acho que todo mundo aqui já vivenciou. Quando nós éramos pequenos, né, essa população que está mais próxima das praias, quando a gente é pequeno, a gente vai para a praia com a família, tem sempre um tio, uma tia, que junta a molecada e diz, prestem atenção, né? De tal ponto a tal ponto, vocês não podem ultrapassar. Então, ninguém passa da barraca X, da barraca Y, ninguém vai para além de onde está a nossa barraca, né? Não vai na direção da rua, e também a tal a frase clássica, né? Água no umbigo, sinal de perigo. Essa marcação, mesmo que não esteja nítida, não está marcada no chão, ela é um parâmetro que ajuda as crianças a brincarem dentro daquele enquadramento. Então, uma criança que não tem a clareza do limite, ela se sente extremamente amedrontada de sair de perto. E existem outras crianças que, por não terem essa parametrização, se sentem extremamente confortáveis de andar para onde for, né? Sem perceber que está se colocando numa condição de risco. Então o limite, ele nos informa, olha, a partir daqui existem situações ou consequências que vão ser ruins. E se você estiver assumindo isso, ok, né? O limite na bebida, o limite no velocímetro do carro, o limite na comida, né? Então, são referências importantes para a gente construir no nosso cotidiano. Qual é o desgaste? Que a gente precisa sustentar quando a gente diz não. E as crianças são muito habilidosas em tentar fazer com que a gente desconstrua este nosso não. Ela chora, esperneia, ela dá show. E toda vez que o nosso não se transforma num sim em função desta cena, a gente está ensinando que o sim só virá em função desta cena. Então é muito interessante perceber isso. Às vezes você tem alguém que te pede alguma coisa já com uma voz chorosa. Ai, por favor, por quê? Horas. Por que essa pessoa já vem fazendo um pedido com uma condição de choro? Porque é a partir desta cena que o sim acontece. Então a gente pode dizer para o outro que a gente pode dizer sim sem que o outro precise chorar, sem que o outro precise ter uma atitude manhosa, enfim. Os limites, eles são muito importantes, né? O Jean Piaget, um grande pensador, educador e que vai escrever sobre o desenvolvimento das crianças, ele vai falar sobre um estágio fundamental que é a heteronomia. Então, nós somos seres que precisam da intervenção do outro para nos dizer o certo, errado, bom, mal, justo, injusto. As crianças não nascem sabendo isso. E esse outro são todos os outros que a cercam. Quer ver uma coisa muito engraçada? As crianças rapidamente sabem na casa de quais avós elas podem fazer determinadas coisas. Por quê? Porque os avós, os adultos, vão dizendo para essas crianças o que eles aceitam e o que eles não aceitam nesse jogo, que é o jogo da convivência. Então, às vezes, tem a casa do vô e da avó que facilita o docinho antes do almoço. Mas existe a casa do vô e da avó que não pode sentar de qualquer jeito, que não pode pegar as coisas
a qualquer tempo e mexer nas coisas que não diz respeito às crianças. Então, o tempo todo nós estamos falando sobre limites, educando sobre limites, sem necessariamente falar diretamente sobre limites, né? Quando a gente diz, bom, agora você já tomou o suco suficiente, agora, né, essa é a comida suficiente para você. Depois, mais tarde, se você quiser mais, vai ser depois que isso vai ser oferecido para você. Porque as crianças, elas não têm os parâmetros, né? Elas precisam construir esses parâmetros internos. Elas precisam entender que elas podem fazer pequenas escolhas, mas elas não podem não escolher. Quer ver um exemplo? Um dia muito frio, me lembro na escola chegar crianças sem um agasalho suficiente para o frio que elas iam enfrentar. E às vezes os pais falam assim, mas ela quis vir assim. Sim, ela quis, e era importante que você impossibilitasse que ela saísse de casa e se expusesse dessa maneira. Então você pode dizer para ela que ela pode pôr o agasalho X ou Y, mas ela não vai não pôr o agasalho. Ou seja, você não pergunta para ela, você quer pôr o agasalho? Não, porque essa não é uma condição que ela vai decidir, mas você pode dizer para ela, você quer pôr o agasalho X ou Y? Ela vai ter a autonomia da escolha, mas uma escolha dentro de uma condição de segurança que você vai oferecer para ela. Você vai almoçar agora ou você quer almoçar daqui a meia hora, 40 minutos? Mas almoçar não é uma escolha que ela pode fazer. Então, entender que as crianças precisam ter essa vivência da escolha, mas não sob aspectos que ela não tem maturidade para definir, né? Então, os limites, eles estão dentro dessas relações. Então, a gente não vai comer isso agora, a gente não vai comer isso hoje. Quer ver uma coisa que eu acho genial? Que a gente perdeu um pouco noção. Eu sou de uma geração que só comia sobremesa no domingo. Sobremesa só aos domingos. Era de uma geração em que o refrigerante ele só era aberto no almoço de domingo. E nós convivíamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, olhando para o refrigerante na porta da geladeira, sem abri-lo. Isso construía em nós o entendimento de que as coisas elas precisam acontecer de uma forma que seja saudável. Então, se a partir de um momento em que a gente oferece a qualquer tempo, a qualquer horário, o refrigerante para a criança, a gente está incentivando a ter uma conduta pouco saudável com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, né? Então é muito interessante. Ai de alguém que abrisse e tomasse um golinho, né? Por quê? Porque isso quebrava um combinado dentro da família, né? Conta aí pra gente quais eram as interdições, se era assim na sua casa também. Possivelmente quem é da mesma geração que eu vai encontrar isso, porque era um comportamento cultural, né? Isso não tinha uma relação com não ter acesso, tinha uma relação com a fazer isto num uso no momento adequado. Tinha um limite, né? Tinha um limite para o doce, tinha um limite para o refrigerante, tem um limite para a brincadeira, né? O tempo do brincar. As crianças elas se envolvem no brincar de uma maneira intensa. É muito comum, né, quando os pais dizem vamos agora para casa, acabou a brincadeira, as crianças geralmente dizem mas justo agora que a gente começou a brincar, porque o brincar é muito interessante a gente perceber, existe todo um caminho para chegar na brincadeira. Existe uma negociação sobre qual é a brincadeira, existe uma negociação sobre as regras da brincadeira, existe uma negociação sobre os papéis que cada um vai desempenhar na brincadeira, e isso de uma forma dialógica. Então é muito importante. Vamos convidar logo alguém muito mais gabaritado do que eu para falar sobre o brincar.
Mas isso acontece na nossa casa, no nosso cotidiano. Então, entender que a gente precisa dizer para a criança em determinado momento que agora sim, agora acabou a brincadeira. Agora o brincar ele é interrompido em função do descanso, em função do banho, em função da alimentação. Então os limites são fundamentais. E os limites estão conectados a tempo, né? O tempo de brincar, o tempo de descansar, o tempo de se alimentar. É entender que o tempo ele é regido pelas necessidades daquela coletividade, daquela família, né? Enfim, é isso. Se você chegou até aqui, curta, compartilhe, ative o sininho. Vamos fazer o canal crescer? Até a próxima!